Olá, turma! Vamos para a nossa primeira aula de física, tá bom? Onde eu vou estar aí abordando o nosso primeiro tema, que é velocidade média. Pessoal, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, ó. Eu vou estar preparando diversas aulas sobre os variados temas de física, tá bom? Então, tanto primeiro como segundo e terceiro ano. Então, é muito importante que você já deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal para dar aquela força e fazer com que esse canal chegue a mais pessoas que porventura possam estar precisando, tá? E queiram aprender um pouquinho sobre física, certo? Então, se você conhece alguém, tem algum colega, um irmão que queira aprender também, então você já passa para ele o link do canal para que ele também possa se inscrever e aprender um pouquinho com a gente, certo? Então, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira aula, velocidade média. O que seria velocidade média, pessoal? Aqui eu preparei um mapinha mental, tá? É um resumo do que seria velocidade média, para a gente entender como é que funciona. Tá? Então, velocidade média, ela vem da ideia de movimento. Então, se a gente está se movimentando, certo? Então, vai existir essa velocidade, certo? Na física é muito importante. Então, quando a gente está trabalhando lá em mecânica, pessoal, então velocidade é muito importante para a gente saber aí como é que um corpo se movimenta, o que é que está relacionado em seu movimento, certo? Então, velocidade, ele fala para a gente que é o seguinte, é a razão, tá? Razão, o que seria a razão? Razão é uma divisão, certo? Divisão entre o quê? É uma divisão entre o espaço percorrido. O que é o espaço percorrido? É a distância que ele percorre de um ponto até outro. Então, por exemplo, ele saiu de uma cidade A, andou até chegar a uma cidade B. Então, essa distância aqui é o que a gente chama de espaço percorrido, certo? E o tempo total gasto, ou seja, quanto tempo ele levou para sair dessa cidade A e chegar a essa cidade B, certo, pessoal? Então, são esses pontos que são importantes aí para a gente saber calcular uma velocidade média. Além disso, a gente vem para a nossa equação. Já que aqui a gente tem um conceito, tá, onde ele fala que é uma razão, uma divisão, aqui a gente tem a nossa equaçãozinha, onde ele fala velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? Aqui é muito importante a gente saber o que é uma unidade no SI, tá? O que é o SI? O SI é o Sistema Internacional de Medidas. Pessoal, é aquela unidade de medida que é padrão. Todo país ele vai trabalhar com essa mesma unidade, então é padrão. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sei lá, na Coreia, na China, no Japão, seja lá onde for, a unidade padrão para velocidade é 1 metro por segundo. Tá? Além dela, eu já posso destacar aqui para vocês uma segunda unidade de velocidade que é muito importante também, ó, que é o quilômetro por hora. Então, são as unidades aí que a gente mais utiliza. Então, além da unidade do SI, que é o metro por segundo, a gente tem uma segunda que é o quilômetro por hora, tá ok? E aqui, o que é que significa exatamente o ΔS e o ΔT? Né? ΔS, como a gente já tinha abordado aqui no início, é o espaço percorrido, ou seja, a distância, certo? E o ΔT é o intervalo de tempo. Então, quando a gente fala de ΔT, pessoal, a gente está falando de tempo, certo? ΔS, distância, ΔT, tempo. Então, são essas duas relações que são importantes para a gente saber, tá ok? Então, aqui está o nosso resumo. Agora vamos para a nossa primeira questão aí, para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa relação sobre velocidade média, tá bom? Turma, antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aí, tá bom? Então não se esquece de se inscrever no canal para que a gente possa dar continuidade com o nosso trabalho. Então vamos lá. No nosso primeiro exemplo que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, ele fala para a gente o seguinte, que um ônibus ele parte de São Paulo às 15 horas, certo? Então ele parte de São Paulo às 15 horas e tem a previsão de chegada lá na cidade do Rio de Janeiro às 21 horas, tá ok?
Aí ele pede para a gente achar a velocidade média. Só que um detalhe, tá, pessoal? A velocidade média em metros por segundos. E ele fala para a gente, ó, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 450 quilômetros, tá ok? Então vamos observar bem essa questão aí para a gente poder fazer da forma correta, tá ok? Então vamos lá. Primeiro detalhe, pessoal, analisa que os nossos dados estão em horas para o tempo e a distância em quilômetros, certo? E ele pede lá em metros por segundos, então depois a gente vai ter que fazer uma relaçãozinha aí para poder chegar no resultado final de forma correta, tá? Mas vamos lá. Então, ó, o primeiro detalhe é achar a velocidade média. Utilizando a nossa equação, velocidade média é ΔS, espaço percorrido, dividido por ΔT, que é o nosso tempo, certo? Como é que a gente vai fazer agora? ΔS é a distância, ó, 450. Então está aqui, 450. Sobre o ΔT. O detalhe, pessoal, é que a gente tem que analisar a hora que ele saiu e a hora que ele vai chegar lá no Rio de Janeiro. Então, se ele sai às 15 e chega às 21 horas, aqui, ó, a gente pode fazer a subtração, certo? Então, ó, 21 menos 15. A gente vai ter aí 6 horas de viagens, tá bom? Então, esse é o tempo aí da viagem, da hora que ele saiu aqui de São Paulo e vai chegar lá no Rio de Janeiro. Então, ó, 6. Quando a gente divide aqui 450 por 6, a gente encontra 75. Aí vocês podem perguntar, professor, mas que unidade de medida que a gente vai ter aí para essa velocidade, não é? A gente analisa o seguinte, ó, a distância foi em quilômetros e o tempo foi em horas. Então, quer dizer que a gente tem quilômetros por hora. Aí vamos voltar para o enunciado. No enunciado ele pedia a velocidade média em metros por segundos. A gente achou em quilômetros por hora. Agora a gente vai para essa relação aqui, pessoal, que eu já deixei do lado, certo? Então, sempre que a gente quiser fazer uma transformação de quilômetros por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente usa essa relação aqui, tá? O que é que ela fala para a gente? Ela fala que se você tem um valor em quilômetros por hora e você quer transformar em metros por segundos, a gente deve dividir por 3,6. E se for o contrário, se eu tiver um valor em metros por segundos e eu quiser transformar em quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Então vamos entender o que é que a gente vai precisar. A gente tem aqui a velocidade em quilômetros por hora. Então eu quero transformar esse valor em metros por segundos. Está aqui, ó, quilômetros por hora para metros por segundos, divide por 3,6. Então, ó, a gente vai pegar esse valor e dividir por 3,6, a gente acha o resultado em metros por segundos, tá? Então, quando a gente faz essa divisão, pessoal, a gente vai achar aí um valor aproximado de 20,83 metros por segundos. Essa é a nossa resposta aí da primeira questão, tá bom? Então vamos lá agora para a nossa segunda questão, ver o que é que ele pede para a gente achar, tá bom? Na nossa segunda questão aí, pessoal, tá? Ela fala para a gente o seguinte, ó, um viajante, ele está em um automóvel e ele faz um percurso de 2 horas com uma velocidade de 75 km por hora, tá? Primeiro detalhe, o ΔS aí ele não deu a distância, certo? Então, vamos lá, voltando. O viajante faz esse percurso em 2 horas com uma velocidade de 75 km por hora, tá ok? Aí vem a segunda situação, ó. Se ele aumentar essa velocidade para 100 km por hora, tá bom? Então, se ele aumentou essa velocidade aí, ó, a distância é a mesma, tá? Então, esse é um detalhe muito importante, por isso que eu coloquei aqui, ó, que ΔS1 é igual a ΔS2, a distância é a mesma, tá ok?
Aí vem a pergunta principal aí pra gente, ó. Quanto tempo ganharia? Então, pessoal, é só analisar, ó, se aumentou a velocidade. Então, é lógico que quanto mais rápido for, menos tempo gasta, não é? Então, a lógica é essa, tá ok? Então, vamos lá. Quanto tempo ele vai ganhar nessa viagem aí se ele aumentar essa velocidade? Vamos calcular? Então, ó, primeiro detalhe, a gente vai ter que achar a distância, o ΔS. Quanto é o nosso ΔS? Então vamos lá, a equação da velocidade. Tá? A princípio eu chamei aqui ó, de V1 e T1 e V2 e T2, já que são duas situações. Então ó, V1 vai ser o ΔS sobre o tempo 1. ΔS é o mesmo, tá? Por isso que eu chamei só de ΔS. Tá? Então a gente já sabe que ΔS 1 e 2 são iguais. Então vamos lá, o V1 é 75. Analisem que aqui ó, o tempo está em horas e a velocidade está em quilômetros por hora. Ó, eu tenho hora e hora, então está ok para a gente calcular, tá bom? Então, ó, velocidade 75, ΔS sobre o tempo 1, que é 2. Agora, a gente vai calcular aqui ó, através da multiplicação em cruz, meio pelos extremos, tá? Então, ó, analisa aqui, se aqui embaixo não tem nada, é porque é 1. Então, ó, ΔS vezes 1 dá ΔS. E isso vai ser igual a 2 vezes 75, que dá 150. Tá bom? Então, ΔS igual a 150. Vamos entender. Pessoal, como é que a gente vai saber a unidade de medida do ΔS? Analisa aqui comigo, ó. O tempo estava em horas e a velocidade em quilômetros por hora. Quer dizer que a distância tem que ser em quilômetros, tá? Se aqui está em quilômetros por hora, aqui a distância é em quilômetros, tá ok? Então, ó, achamos o ΔS. Agora sim a gente consegue achar esse tempo aqui, ó, para a gente poder chegar na nossa resposta final, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou achar o T2? Eu vou achar, pessoal, utilizando a mesma equação, ó, só que agora a gente vai chamar de V2, tá ok? Velocidade 2 vai ser o ΔS sobre o tempo 2, tá bom? Quanto é o V2? 100, ó, 100 km por hora. Também já está em km por hora, ó. Então vai dar certinho, ó. Vai ficar 100 igual a ΔS, certo? Que a gente achou que foi 150, sobre o tempo 2, que é o que a gente quer achar, tá bom? Como é que a gente vai achar isso? Pessoal, a mesma regrinha que a gente usou aqui, ó, multiplicação em cruz, tá bom? Então, ó, aqui embaixo eu não tenho nada, é 1. Vamos fazer da forma mais simples, ó. 100 vezes T2, 100 T2. Igual a 150 vezes 1, que dá o próprio 150. Aí aqui, ó, o 100 está multiplicando T2, ele passa dividindo, né? Ele passa para o segundo membro dividindo. Então a gente fica com T2 igual a 150 dividido por 100. E agora, analise que eu tenho um zero em cima, que eu posso cancelar com um zero embaixo. Eu fiquei apenas com a divisão 15 dividido por 10, ou seja, o nosso tempo 2 é de 1,5 horas, tá? E para finalizar, esse é que é o ponto principal, então a gente tem que prestar muita atenção, tá bom? Muita gente erra por causa disso, então vamos retornar para o nosso enunciado para a gente entender exatamente o que é que ele pede, ó. Lá no enunciado ele pergunta, ó, quanto tempo ganharia? Tá bom? Então, tem gente que acha que chegou aqui já é o resultado final. Cuidado com isso, tá bom, turma? Então, ó, esse tempo aqui, ó, é quando a velocidade aumentou. Mas ele quer saber quanto tempo ele vai ganhar. Então, o que é que a gente faz, ó? Para saber esse tempo aí, quanto é que vai ser, basta a gente pegar aqui, ó, o tempo inicial, que era 2, subtrair do segundo tempo, que é 1,5. Com isso, a gente vai obter aí 0,5 horas nessa subtração. Ou seja, quanto tempo ele vai ganhar?
meia hora, 0,5 horas, tá bom, pessoal? Então essa daqui, ó, é a nossa resposta aí do nosso segundo exemplo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, tá bom? Para que a gente possa fazer um trabalho legal e esse trabalho possa chegar a muitos alunos, muitas pessoas que possam estar querendo aprender física e não sabem como, tá bom? Então vamos divulgar esse canal, pessoal, para que eu possa ajudar mais pessoas assim como vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!